De volta com o nosso Bom Dia Ceará. O sonho de trocar de carro e garantir mais conforto para a família acabou se transformando em um grande problema para um casal aqui de Fortaleza. Esse casal trocou uma caminhonete por outro veículo, mas descobriu que ela estava ali com pendências na documentação e com parcelas a pagar, inclusive do financiamento antigo. João Vitor Rocha é quem conta toda essa história e levanta o questionamento sobre isso, né? Sobre essas fraudes que envolvem justamente a venda, troca de carros no geral. É isso, Alisson. O sonho pode acabar virando um grande pesadelo, uma grande dor de cabeça. Vamos contextualizar essa situação que essa família viveu. Eles tinham um veículo, uma picape, e trocaram esse carro, como você destacou, por outros dois veículos, outros dois carros que ajudaria no dia a dia da família. Eles fizeram isso numa loja de carros usados. Quando eles compraram, adquiriram um desses dois carros, esse carro, eles receberam um documento que alegava, que informava que aquele veículo estava completamente quitado e não existia nenhuma pendência, nem multa, nem qualquer outro valor de parcela para pagar por esse veículo. Mas eles tiveram uma grande surpresa depois, ao longo de algumas semanas, de alguns meses. Começaram a receber algumas multas relacionadas a esse veículo. E aí, a família, que era dona do financiamento anterior desse carro, entrou em contato, conversou com essa família que adquiriu o veículo, adquiriu o carro, e foram informados que ainda existia os 36 parcelas de um financiamento para pagar relacionado a esse carro, que ele não estava quitado de forma nenhuma. E essas 36 parcelas, cada uma dessas parcelas custava algo em torno de R$2.000. Segundo o relato dessa primeira família, da dona desse financiamento, o valor era pago pelo proprietário da loja que estava com o carro para revender. E aí ele parou de repassar o valor, parou de fazer esse pagamento, e aí aconteceu que esse financiamento ficou com essas parcelas atrasadas. Então essa família que adquiriu o carro achou que estava tudo correto, estava tudo certo, tinha até um documento supostamente que comprovava que não havia nenhuma dívida, estava completamente quitado, teve essa grande surpresa, teve essa grande dor de cabeça para tentar resolver. A gente conversou com essa família, com essas vítimas, que eles relataram toda essa circunstância que eles estão passando. Vamos acompanhar. Nós recebemos uma ligação de um familiar dele informando que ele estava dando vários golpes na cidade, no interior, e que o nosso carro havia sido financiado no nome dele. Foi financiado em 36 meses, que haviam sido pagos 14, e ele estava nos informando para que a gente tivesse ciência que não ia mais ser pago, porque todo mês ele mandava o dinheiro para esse familiar e ele pagava, e que a qualquer momento poderia entrar em busca e apreensão o carro. E aí, depois dessa situação, nosso mundo desabou. Nós tentamos várias vezes contato com ele não nos atendeu mais. Quando nós chegamos na delegacia da área, nós fomos informados que várias pessoas já haviam ido. Até o momento a gente não teve nenhuma resposta, a gente precisou custear um advogado, mais um gasto que não estava assim previsto dentro do nosso orçamento, e estamos com essa dificuldade, estamos com apenas um carro, dificultando toda a nossa situação, e isso assim abalou a gente, principalmente a mim, emocionalmente, porque você tem um sonho, e aí você se depara com uma situação dessa, você se sente burro. Foi a primeira frase que eu utilizei, Alisson? O sonho que acaba se tornando, acaba virando uma dor de cabeça. Então, como essa vítima destacou, esse é um golpe que está sendo aplicado, foi aplicado por essa pessoa que comercializou, que vendeu esse carro para essa família, esses dois carros para essa família, e um desses estava com esse problema, estava com essa série de pendências que a família está tentando entender se vai ter que arcar com esse valor, se vai ter que pagar esse valor, se vai ter que se desfazer do carro. Eles não sabem exatamente quais consequências vão ter essa compra, esse golpe que eles acabaram caindo. A gente foi atrás também de um advogado especialista que ele pudesse falar em relação a essa situação de você adquirir no momento que você vai comprar um carro financiado, vai comprar um carro usado, quais detalhes, quais documentos você tem que exigir, você tem que ficar atento, como a gente destacou. Essa família, esse casal, recebeu um suposto documento como se tivesse tudo quitado, tivesse tudo certo. Mas que documento exatamente pode de fato comprovar? Onde ele pode checar, onde a família pode checar se aquele carro está tudo correto, está tudo certo? Então, a gente procurou esse advogado especialista para que ele pudesse dar essa explicação para a gente. Vamos acompanhar. A primeira dica é muito simples. Nunca compre um carro no mesmo dia em que você foi conhecer esse veículo. Mas por que, Diego?
Porque muitos golpistas e vendedores mal intencionados, eles costumam criar um senso de urgência, dizendo que existe outro interessado na fila, que está naquela urgência, que vai comprar amanhã, ou que a promoção termina naquele dia. E nada na pressa funciona, né? Então, antes de qualquer pagamento, peça a placa do veículo, faça uma investigação simples ali no site do Detran, consulte se o carro tem leilão. E tem um site também chamado Jus Brasil, que é um site onde você consegue verificar se o dono do veículo, né, o ex-proprietário, ou a loja que está te vendendo, se está respondendo a algum processo. Muita gente acredita quando o vendedor diz: pode ficar tranquilo, o carro está quitado, está livre de desimpedimento. Mas a verdade é que o veículo não se compra com base em promessa. O veículo se compra com base em documentação e consulta. Hoje, existem empresas especializadas que realizam essas consultas cautelares utilizando equipamentos bem sofisticados, eles verificam se tem leilão, se a documentação está correta, se o financiamento está batendo, ou seja, todo aquele histórico veicular, essas empresas conseguem analisar. O advogado citou 2 sites que é possível fazer essa avaliação para analisar se a documentação está tudo correto, se não existe nenhuma dívida relacionada a esse carro, a esse veículo. Vou passar aqui direitinho esses sites, que é o do Detran, claro, detran.ce.gov.br, e também o Jus Brasil, que é o Jus, J-U-S, Brasil, tudo junto, .com.br. Nesses 2 sites você consegue fazer essa consulta para não ter nenhuma dor de cabeça e consegue averiguar toda a documentação, a situação real desse carro, desse veículo. Então a gente procurou também a Secretaria de Segurança Pública para saber em relação a essa investigação. A Secretaria disse que a Polícia Civil está investigando o caso de estelionato que aconteceu no ambiente virtual, então na internet, através desse golpe realizado em março, está analisando a situação, está investigando esse estelionato para identificar os responsáveis, tentar localizar os responsáveis para que eles possam pagar por esse crime. Alisson. E é mais um episódio, mais um caso de golpe que a gente pontua por aqui, ou de irregularidade, que a gente pede para que o telespectador, aquela pessoa que se sentiu vítima, possa fazer o boletim de ocorrência e assim a polícia ir atrás dos responsáveis e esclarecer todos os fatos. Muito obrigado, viu, João?